Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Repito, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Pai, graças te dou pela leitura da tua palavra. Eu te louvo, eu te adoro, eu glorifico o teu santo nome, eu te agradeço. Te agradeço o teu amor, a tua bondade, te agradeço a tua misericórdia. Te agradeço, ó Pai, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Meu Deus, abra o nosso entendimento nesta noite. Fala conosco através da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a tua vontade e o teu querer. Abra as portas da palavra da sabedoria, da palavra da ciência. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, louvando, adorando o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, a Bíblia, ela nos traz vários detalhes, várias circunstâncias. Eu costumo dizer assim que quando nós nos baseamos pela palavra do Senhor, não existe nada que não possa ocorrer que venha para a nossa edificação, que venha para o nosso crescimento, que venha para o nosso desenvolvimento espiritual e que venha para que nós tenhamos algo em especial da palavra, da parte do Senhor. Eu estava meditando durante o culto, durante a adoração, e veio uma mensagem no meu coração. Vivendo com propósitos. Vivendo com propósitos. Acabamos de ler. Muitos propósitos há no coração do homem. Porém, o conselho do Senhor permanecerá. Em outras palavras, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Se eu perguntasse, o que é propósito? Qual é o seu propósito? O que você pensa? Você já estabeleceu os seus planos, as suas metas? Você já planejou algo? Eu costumo olhar para a nossa vida, no desenvolvimento e no nosso crescimento, quando nós adquirimos a vida no período da nossa juventude, nós sonhamos muito, nós almejamos muita coisa, nós pensamos e idealizamos muita coisa. E quando nós sentamos para conversar com alguém mais experiente, alguém sempre fala, olha, vai devagar. As coisas não é bem desse jeito. As coisas não são bem desta forma. E muitas das vezes a gente está ali, batalhando para conseguir algo, conquistar algo, e de vez em quando nós passamos por algumas decepções. Talvez porque não tivemos a experiência suficiente para colocar algo em ação, ou talvez porque não ouvimos os verdadeiros conselhos, ou eu vou um pouquinho mais a fundo. Esquecemos do principal. Chamar o Senhor para nos designar, nos orientar. Qual é o seu propósito? Quando estabelecemos planos e metas, primeiramente nós devemos buscar
a vontade de Deus. Todas as vezes que surgir algo no teu coração, busque a vontade de Deus. Nem sempre é a mais fácil. Nem sempre. E nem sempre é o que queremos. Mas uma coisa eu tenho certeza: a vontade de Deus é a melhor. A Bíblia diz: boa, perfeita e agradável. Se ela é boa, imagina. Se ela é perfeita, imagina. O resultado é melhor ainda. Se ela é agradável, eu não preciso de mais nada. Nós pensamos no dia a dia em alguns termos. Hoje é comum coaching, né? Você ouve falar em treinadores, trainee, pessoas habilitadas, pessoas estudiosas de alguma área, de alguma determinada função, que muitas das vezes traz os seus planos de estudos, traz os seus slides, seus PowerPoints, né? Traz uma gama de informações e te dá um up, né? Como diz os jovens, né? Te levanta, te põe para frente, faz você acreditar: agora eu posso, agora eu vou conseguir, agora eu conquisto. Mas se não for a vontade de Deus, fica difícil. Se não for o querer de Deus, fica difícil. Mateus capítulo 16, versículo 25, diz que quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece de si mesmo por causa dele, terá a vida verdadeira. Muitas das vezes nós deixamos de fazer o nosso querer para realizar o querer de Deus. E pode ter certeza, você não vai perder. Você não vai se decepcionar. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você chama o Senhor, quando você põe em oração, quando você clama ao Senhor, quando você põe a cara no pó, e quando você fala: Senhor, me ajuda a viver conforme o teu querer. Irmãos, pode se levantar o que for, pode vir a chuva que for, a tempestade que for, você sempre será vencedor. Você sempre será vencedora, porque Deus é um Deus fiel. E se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te mostrou algo, tenha convicção, tenha certeza, Ele vai fazer. Ele vai executar. Mas propósito, pastor, me explica um pouquinho mais. Propósito nada mais é que o intento, que o objetivo, a resolução. Tudo tem a ver com compromisso. E se nós depararmos com o público de hoje, a busca da felicidade, a busca da alegria de realizar algo, ela inclui o envolvimento maior da nossa parte com Deus, com a nossa própria vida, com a nossa família, com os nossos estudos, com os nossos amigos e outros objetivos. Eu costumo dizer que ninguém chega a lugar nenhum se não tiver uma palavra de incentivo, se não tiver um apoio, se não tiver alguém que, como diz o ditado, né?
dê um pontapé inicial, dê o chute inicial, né? Dê aquele ânimo. Mas antes de você sair correndo por aí para resolver as coisas, lembre-se, tem um Deus no céu que tem o controle sobre todas as coisas, que conhece o teu coração, conhece todas as armadilhas e que põe por terra todo o levante, desfaz todos os laços do passarinheiro, quebra ferrolhos, cadeados, abre porta onde não tem porta e fecha a porta onde tem que ser fechado também. Glorificado é o nome santo do Senhor. Eu costumo dizer que uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Se você passar para o lado de fora e caminhar alguns metros e encontrar com alguma pessoa e perguntar para ela como você vai notar que ela está perdida, está desorientada, ela não tem perspectiva de nada, ela não tem sentido. Agora, quando nós vivemos com propósito, nós vivemos com alegria. Quando nós vivemos com propósito, independente do que passamos, nós temos uma certeza: as bênçãos do Senhor serão sobre nós. A vitória é certa, porque você colocou o Senhor na frente de tudo. A certeza da confirmação, da recepção daquilo que você precisa, você tem. Em outras palavras, devemos buscar em Deus. Devemos buscar em Deus, primeiro, a inspiração. Devemos buscar em Deus a motivação necessária para elaborarmos os planos, não somente para hoje, mas para o amanhã e para o futuro. Muitas das vezes nós falamos: pastor, me ensina a fazer um propósito com Deus. Eu creio que através dessa palavra algo vai entrar no teu coração. Eu creio que através dessa palavra você vai começar a olhar para o Senhor e visualizar que quando você coloca o Senhor no centro das coisas, algo acontece. Algo de melhor acontece. Muitas das vezes nós andamos sem destino, pensando: olha, se eu fizesse isso, mas se eu for por aqui, mas daqui a pouco você, não, mas eu acho que eu vou por aqui. Ei, perca tempo não, fique em dúvida não. É melhor você buscar a presença do Senhor, desenvolver um pouquinho mais de tempo ouvindo o Espírito Santo de Deus, e na hora que o Senhor falar, vai, você vai, que aí é a certeza. A hora que você falar, é hora de recuar um pouquinho, você recua. Aí você tem certeza quando Deus está falando com você. Eu costumo dizer, irmãos, que nós não podemos viver a nossa vida mediante certos tipos de situação. Por exemplo, de repente você está trabalhando numa boa empresa, você está bem assalariado, você está registrado, tem um bom convênio médico, e de repente alguém chega para você e fala assim: a outra empresa ali está pagando mais, a outra empresa ali está melhor. Na sombra da dúvida, talvez você vai perguntar para alguém. Você não vai ser afoito, não vai tomar nenhuma decisão sem pensar. Mas se você analisar bem a experiência, você está seguro com aquilo que você tem. Você está bem com aquilo que você tem. Mas se você abrir mão sem consultar a Deus, talvez você não tenha nenhuma coisa e nem outra. Mas se você colocou no coração: Senhor, eu quero mudar, eu quero algo melhor, eu almejo algo melhor, Senhor, me dá a direção, pode ter certeza, quando Deus colocar no teu coração, vai alegrar o teu coração. Você vai sentir paz,
Se você não está sentindo paz em fazer algo, não é Deus. Se você não tem alegria em fechar um negócio, não é Deus. Talvez você fale, pastor, mas eu estou fechando um negócio com a casa própria. Eu sei, espera um pouquinho mais. Quando Deus está no negócio, Ele aformoseia o rosto, Ele alegra o coração, Ele te contempla da melhor forma. Agora, quando Deus não está no negócio, irmão, dá a impressão que nada dá certo. E se você insistir, você tomou a decisão. Você escolheu. E olha só como nosso Deus é tão bom. O profeta Jeremias deixou registrado no capítulo 29. Pois eu bem sei os pensamentos, os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Plano de paz. É o profeta Jeremias falando. Plano de paz. Plano bom. E não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Se você perguntar, Senhor, o senhor está pensando o que a meu respeito agora? Estou pensando planos de paz para você. Estou pensando coisas boas para você. Os meus pensamentos são bons para vocês. O Senhor só tem coisa boa para nos dar. É a melhor coisa que tem. É você acreditar na palavra do Senhor. Deus tem propósitos para você. Deus tem propósito para nós. Pense bem. Eu gosto de citar a criação. Primeiro, Deus criou o mundo. Para quê? Para que Deus criou o mundo? Tudo era bom. Foi estabelecido um propósito para tudo. Deus criou tudo perfeito. Agora, quando o homem desobedece a Deus, o homem atrai para si as coisas que não são boas. O homem atrai para si as suas decisões que não são boas. É o que a gente fala, né? O livre-arbítrio, né? É tão bom usar essa palavra, é tão gostoso usar essa palavra, mas eu fico analisando. Existem coisas que nós não podemos mudar, porque a Bíblia nos ensina, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu período. Se não fosse assim, nós não teríamos registrado em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Ei, é Bíblia. Há um tempo para todo propósito. Tem hora que a gente fala assim, Senhor, apressa-te em socorrer. Apressa-te em me ajudar. Senhor, não está ouvindo minha oração, mas a pressa é sua. A pressa é minha. Mas se nós esperarmos no tempo de Deus, pode ter certeza, coisa boa colheremos. A Bíblia diz que existe um tempo de nascer, existe o tempo de morrer, existe o tempo de plantar, o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. Existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Em tudo há algo já determinado por Deus. Em toda ocasião, devemos primeiramente agradecer a Deus. O próprio Salomão disse, tudo vem da mão de Deus. Tudo vem da mão de Deus. O ar que nós respiramos
O nosso estar de pé hoje é motivo para nós glorificarmos a Deus. Eu gosto desse salmo. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. Estamos falando, glorificando a Deus, porque o Senhor tem te dado fôlego de vida. Porque o Senhor tem um propósito nisso. Muitas das vezes nós deixamos de agradecer a Deus, mas quer ter vitória, quer alcançar objetivos, quer realizar os propósitos, torne a agradecer a Deus em todas as coisas. Torne a glorificar o Criador. A criação tem um propósito especial. É a glória, a glorificação do Criador. O homem, eu e você, nós somos a coroa da criação de Deus. Nós devemos buscar a cada instante a vontade do Senhor. Devemos buscar a cada instante aceitar o seu projeto, aceitar o seu propósito. O maior propósito de Deus para mim e para a tua vida, o maior plano de Deus para mim e para a tua vida, vocês já sabem, é o plano de salvação. É o plano de salvação. Muitos correm para lá, correm para cá. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. É isso que é bom para mim. É isso que é bom para você. O salmista disse que os fundamentos desta terra anunciam a glória de Deus. Um dia faz menção a outro dia. E nós? O que nós fazemos para adorar o nome santo do Senhor? Eu costumo dizer assim: depois de um bom treinamento, de um bom estudo, nossos planos podem até muitas vezes serem bem-sucedidos, através da nossa própria força, da nossa própria inteligência humana, outras vezes até nos iludir. Mas os propósitos de Deus nunca falham. Nunca falham. De vez em quando a gente ouve alguns testemunhos. Pessoas chegam e falam: olha, pastor, Deus falou comigo que é para mim estudar isso, isso e isso. Aí a pessoa vai lá e começa a estudar. Aí a pessoa se forma. Aí a pessoa tem uma oportunidade de mudar de país. Aí você começa a entender o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Você começa a entender a vontade. Quando nós insistimos com Deus, pode ter certeza, Deus é misericórdia, Deus é amor. Tem coisa que Deus nos concede para alegrar o nosso coração. Mas tem coisas que Deus fala para mim e para você assim: meu filho, minha filha, ouve o meu propósito. Ouve a minha vontade. Analise bem o que eu tenho para você. E o que Deus tem para você? Deus tem bênçãos. Deus tem bênção. A palavra do Senhor diz assim: servi ao Senhor com alegria. A partir do momento que você começa a adorar a Deus, a servir ao Senhor, a se prontificar a fazer a vontade de Deus, abre-se o leque. Abre-se o canal de bênção para a sua vida. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, o Senhor começa a fazer algo diferente para nós. O Senhor começa a acrescentar coisas novas para nós. Basta nós confiarmos. Eu costumo dizer que existem vantagens de uma vida de propósito. Existem vantagens. Nós não podemos fugir dos desígnios de Deus. Eu poderia citar alguns exemplos aqui. Jonas fugiu, desceu, foi parar nas entranhas de um grande peixe. Mas quando ele compreendeu o propósito de Deus, algo mudou. Mas o que mais me chama a atenção é quando eu olho para a vida de Moisés. Eu fico analisando a vida de Moisés.
desde pequenininho, desde o seu nascimento. Eu fico imaginando, era tudo especial para Deus. Eu fico imaginando a forma que Deus começou a cuidar de Moisés. Os cuidados. Era para estar morto. Era para ser sacrificado pelo povo do Egito. Mas Deus tem uma forma de guardar. Quando Deus tem um propósito, Ele livra do mal. Ele livra da mortandade. Ele livra da peste. Ele livra da perseguição. Ele livra de tudo. Mas para resumirmos, Moisés passou por 2 grandes escolas. Eu fico imaginando. Foram 40 anos no palácio. 40 anos sendo preparado como um príncipe para governar um povo. 40 anos com os melhores estudos. Se fosse perguntar para Moisés, qual que é o seu propósito? Você já parou para pensar nisso? Moisés, com todo aquele estudo, aquela graduação, o que seria de Moisés se ele tivesse a oportunidade de você perguntar para ele, qual o teu propósito? No deserto, ele, de tanto amar o seu povo, ele foi defender o seu povo e ele matou um escravo. Vocês conhecem essa história? Ele teve que fugir para o deserto. No deserto, ele saiu da zona de conforto. No deserto, ele teve que suportar o calor. No deserto, ele teve que suportar o frio. Teve que se alimentar. No deserto, ele começou a aprender a cuidar de rebanhos. E para cuidar das ovelhas, o rebanho de Deus. No deserto, era o propósito de Deus. Era mais um propósito de Deus. Eu fico imaginando Moisés. Moisés constituiu uma família. Tudo isso, propósito de Deus para a sua vida. Eu estou falando diante de um público aqui que está constituindo família, que já constituiu família, que está na presença do Senhor, que está buscando algo da presença do Senhor. Eu fico imaginando assim, Deus permitiu Moisés ir para o deserto. Lá Deus treinou Moisés para viver no deserto, porque Deus tinha um projeto, um propósito. Ele iria cuidar do povo de Deus, rumo a Canaã de Deus. Agora imagine se você pegasse Moisés apenas do palácio e dissesse para ele, olha, agora você vai lá, cuidar do povo de Deus. Como? De que forma? Mas quando ele foi para o deserto, entrou no propósito de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Meu irmão, talvez a nossa vida não seja só de alegria. Talvez os nossos processos não nos tragam só satisfação. Talvez alguém diga assim, pastor, se o senhor soubesse o deserto que eu estou passando, mas eu aprendi uma coisa, deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de propósito de Deus. Dificuldades é o propósito de Deus para mim e para a tua vida. De vez em quando nós passamos por situações que nós não entendemos. Nós até indagamos a Deus, questionamos a Deus, mas tem um propósito de Deus nesse negócio. Tem pessoas que estão há anos na igreja, fala, pastor, mas e essa enfermidade aqui? Te preocupa não, é para a glória de Deus. Quando chegaram diante daquele homem, quem pecou primeiro? Este ou os teus pais? Nenhum deles pecaram. Era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Não existe nada que Deus não faça, porque Deus opera tudo com propósito. Tudo que Deus permite na minha e na tua vida é com propósito. Ei, tem coisas que a gente não gosta de falar. Eu já citei aqui, passei 2 períodos na minha vida, de 3 anos e 3 anos e meio desempregado, mas tinha um propósito de Deus. Propósito de Deus me mostrar, olha, confia em mim,
eu cuido de você. Acredite na minha promessa, eu te sustento. Crê que eu tenho o melhor para você, eu vou te colocar no melhor. Quando Deus permite você passar por situações que você fala assim, eu não estou aguentando mais. Lembra, existe um propósito de Deus. E este propósito não é apenas o ponto de partida na nossa vida. Deus estabelece prioridades. Deus estabelece foco. E Deus coloca no meu e no teu coração uma coisa. Ei, a nossa capacidade vem do Senhor. Ele te capacita no vale, Ele te capacita no deserto, Ele te capacita na hora que está faltando algo, Ele te capacita na hora que você está passando por uma prova, uma provação. Creia que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Coloca nas mãos do Senhor. Ei, o nosso alvo é Jesus. Por isso que eu li aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Continue, não para não desista não. Existe um propósito nesta situação, existe um propósito no que você está passando, existe um propósito nesta causa, existe um propósito em tudo aquilo que nós estamos passando. Mas continue olhando para o autor e consumador da nossa fé. Continue crendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Encerrando as minhas palavras, em tudo vivamos para a glória de Deus. Vivamos o propósito de Deus na nossa vida. A igreja se coloca em pé em nome de Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor.